Salve pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem aí pelo Facebook, pelo YouTube, né? Bom, Instagram. No vídeo passado eu estava falando sobre como fazer histórias, né? Mas acho que ficou um pouquinho... eu falei mais sobre o método, né? Como é que o escritor ele às vezes vai escrever, como tem gente que gosta de fazer tudo certinho primeiro, escrever toda a história, os mínimos detalhes, né? Mas eu não falei muito como que vai surgindo essas histórias. Bom, eu ainda devo lançar esse livro, mas por enquanto eu nem comecei a escrever nada sobre ele. Mas eu vou falar com vocês como é que surgiu, como é que surgem essas histórias. Bom, eu queria fazer uma história lá da série El Gods, né? Que se você está acompanhando um dos meus vídeos aqui esses monstros bondosos, né? Que acabam causando loucura na humanidade, por aí vai. Então, o que acontece? Eu escolho um cenário primeiro. Então, por exemplo, no caso, o meu livro Desventuras Urbanas era uma cidade, que ela é uma cidade média, né? Então ela tem vários bairros. E no caso desse livro, que eu ainda pretendo escrever, eu vou só falar algumas informações, né? Do que eu ainda pretendo. Então, o cenário que eu escolhi foi o Egito, né? Então seria um cenário de pirâmide, né? Um cenário de mistério, um cenário de mais arqueologia, né? De calor. Então, assim, eu fiz algumas pesquisas sobre lá, né? Então, por exemplo, teve uma época que um meteoro caiu no Egito, teve uma época que o deserto do Saara, devido a alguns fatores geográficos, né? Ele era mais voltado para uma floresta, tinha mais vegetação nativa. Então, a gente vai pesquisando sobre essas coisas também, né? Descobertas do Egito, curiosidades. Então, o que acontece? Então, como que seria essa história? Como é que... Até que eu escrevi bem pouco sobre ela, bem pouco mesmo, poucas páginas. Então, qual seria a ideia inicial? Então, o cenário é o Egito. Então, quem seria o protagonista? No caso, o protagonista que eu escolhi seria um arqueólogo. Até porque está indo para o Egito, né? Então, ele seria um arqueólogo e a história começa com ele falando com um amigo que ele é diretor de um museu, né? Que esse amigo ele fala que teve uma descoberta recente lá no Egito e tal, que é um dos lugares que eu pretendo trabalhar depois. Mas aí é o seguinte, então é isso que é o nosso protagonista. Então, o cenário é o Egito, um cenário excelente para histórias e novas descobertas, né? Então, o nosso protagonista ele já seria um arqueólogo, mas voltado para isso. Aí já tem uma motivação para ele estar indo para lá, né? Que ele não está indo só porque ele quer. Então houve uma nova descoberta e está indo lá como arqueólogo para ver. Então, aí no caso o museu que vai pagar a viagem, vai pagar as despesas e tudo. Recentemente, uma colega minha viajou lá para o Egito e ela me falou alguns detalhes que tem no país. Então, aí eu decidi que nesse começo de história, ao invés de fazer só uma coisa, às vezes o cenário vindo da minha cabeça ou vindo de algum filme, eu já vou escrever mais o que ela viu lá, né? O modo como as pessoas falam, a culinária, que é um pouquinho mais de detalhes que fica no livro. Então tá, então nós já temos lá os nossos cenários. Aí, como é que seguiria essa história? Eu pensei ele chegando em uma espécie de pirâmide recém-descoberta, ou algum outro lugar, alguma cidade perdida no meio do Egito, estava sob as areias. Então, tem que ter uma explicação de onde surgiu isso, estou trabalhando nisso, né? Mas ele chega a esse lugar e aí ele começa a ver algumas coisas estranhas à medida que eles vão se aprofundando. Então, eu tive um pouco mais de ideias ontem, né? Eu não posso revelar tudo porque essa parte com vocês é mais geral, mas se eu for revelar toda a parte da história, aí corre o risco de alguém pegar e escrever primeiro, né? Então não posso me aprofundar muito desses detalhes, né? Agora, se a pessoa quiser pegar, um cara é arqueólogo, tá indo lá para o Egito, para descoberta nova, fica muito genérico, não tem nenhum problema. Não pode ser igual, os detalhes da história não podem ser completamente igual aos que eu vou escrever, né? Então, eu não posso correr o risco de plágio, então não posso revelar tudo. Mas então, assim, ele iria para dentro dessa cidade, dessa pirâmide, ou seja lá o que for, que eu não decidi direito, e a partir daí vai acontecendo as coisas. Então pensei em pegar alguns mitos egípcios, os egípcios como o mundo dos mortos deles, né?
e trabalhar um pouco, assim, e não ficar clichê. Existem filmes que falam muito sobre o mundo dos mortos do Egito, né? Tem até aquele filme, acho que Deuses do Egito, né? Que mostra lá muitos dos deuses, uma verdadeira batalha de deuses também, os humanos naquele meio. Mas, assim, não é o que eu pretendo pegar. Mas então ele vai se aprofundando nesse lugar, né? Ele acaba conhecendo uma trupe que vai junto com ele, né? Porque ele não poderia ir sozinho para esse lugar. E vai desenvolvendo alguns problemas, e à medida que eles vão entrando nessa tumba, né? nesse lugar, eles vão tendo esses problemas, algumas pegadas sobrenaturais que é comum dos Elgots, né? Da série Elgots. Então fica mais ou menos isso. Então é assim que é desenvolvida uma história. No Desventuras Urbanas, que é uma coisa mais comum, eu já desenvolvo os cachorros latindo aqui do lado. Eu já desenvolvo mais a parte comum, né? Então, porque o cenário é uma cidade, igual eu falei com vocês, é uma cidade comum, né? Só que ela é cheia de bairros, então tem bairro de pobre, tem bairro de rico, tem bairro que é mais classe média. E assim, à medida que o personagem vai passando em algum desses bairros, né? Vai se descrevendo como que cada um é, a cultura do bairro, né? O que o pessoal faz, como eles agem, a diferença da linguagem do pessoal. Então um dos personagens que eu já tinha falado em outros vídeos é o Rick, ele já fala mais, tem uma fala talvez um pouco mais agressiva, um pouco mais gíria, enquanto os outros não, os outros às vezes já tem uma fala de adolescente, né, mas que já é próprio deles e talvez algumas pessoas um pouco mais cultas, né. Então assim, é desse jeito que as histórias vão surgindo, você vai colocando mais detalhes, mais personagens, né. E as situações, aí no caso das Desventuras Urbanas, eu brinco muito eu falo muito dessa parte, vamos dizer assim, como que é um pouco mais a pobreza em si, como é que é mais os conflitos que tem nesses bairros em si, mas também existe algumas linhas, alguns detalhes dos outros personagens que vai aparecendo lugares mais ricos, pessoas com mais cultura e que tem também essa pegada de esses problemas, né? Tem uma lá que é um grupo de mulheres que uma acaba não gostando da outra, né? Pelas atitudes da outra, né? Não tem nada a ver com que a roupa é mais bonita, coisa assim, não. Mas assim, eu não vou contar, né? Pra não ficar sem graça. Mas é isso. Então é assim que vai surgindo a história e é assim que você vai acrescentando. Então assim, eu espero que você como leitor tenha gostado desse conteúdo, você que está às vezes querendo escrever algum livro e não imaginava que fosse assim, acaba por tendo mais ideias, né? Igual eu falei no outro vídeo, descrição de cenários é bom você pegar uma foto, uma filmagem, uma cena de um filme, descrever o que está acontecendo, né? Eu li num grupo que eu estou de autores iniciantes que o rapaz ele queria fazer uma cena, né? Que ao meu ver, uma cena um pouco mais de horror, uma cena mais forte, mais impactante. Então eu descrevi rapidinho uma cena, como é que ele poderia deixar ela mais impactante, né? Que é uma mulher que ela está desesperada, que a família foi pega por algum motivo lá, né? E estaria todo mundo morto, né? E eu descrevo assim para ele que eu acharia bacana se ele descrevesse, por exemplo, uma casa pegando fogo e ela vendo talvez os corpos da família. Igual eu falei com vocês, é uma questão de impacto. Então seria mais impactante, né? Então é assim, você pensa sobre o personagem em si, eu vou falar daqui a pouquinho, num próximo vídeo, para que esse não fique muito longo. Então assim, por esse vídeo é isso e eu vou falar brevemente dos personagens, do desenvolvimento dos personagens, tá bom? Então, até uma próxima, não esquece aí de deixar seu like, seu gostei e até mais, leitores.